Ela vai dizer para nós que ele não acreditava, não conseguia acreditar que aquele Jesus que andava sobre a face da terra era o Cristo, o Criador dos céus e da terra, e aquele que veio para salvar toda a humanidade. Ele conhecia a Bíblia, ele sabia sobre Deus, mas não acreditava nesse Jesus, naquele Jesus que andava sobre a terra, o Jesus, o homem. E a Bíblia vai dizer para nós que a sua revolta ficou maior ainda, porque a Bíblia diz que quando crucificaram Jesus e após a ascensão de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos começaram a espalhar que Jesus havia ressuscitado. Então ele ficou muito mais revoltado, não conseguia acreditar nos discípulos de Jesus, não conseguia acreditar que um homem poderia morrer e depois ressuscitar dentre os mortos. Mas a Bíblia relata para nós que ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia aqueles a quem alguns chamavam de fanáticos, porque eles não cessavam de anunciar acerca da palavra de Deus, e não cessava de anunciar que aquele Jesus que morreu, aleluia, ele foi morto, uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que agora Saulo de Tarso, ele perseguia todos que anunciavam, ele prendia, ele apedrejava, a ponto de apedrejar o jovem Estevão, que estava pregando em praça. Mas a igreja crescia, ou seja, quanto mais cristãos eles prendiam, mais a igreja do Senhor ia crescendo. O adversário, ele achava que perseguindo o povo de Deus, ele iria destruir o plano e o projeto de Deus. Mas pelo contrário, quanto mais eles perseguiam, mais o povo de Deus se espalhava sobre a face da terra. E quanto mais o povo de Deus se ia para outra cidade, lá nas outras cidades o evangelho era pregado, e quanto mais o evangelho era pregado, mais alma, mais vida se rendia aos povos. Glória a Deus. E a Bíblia relata para nós que em uma dessas perseguições, esse Saulo de Tarso, ele vai para uma cidade chamada Damasco. Ele queria perseguir o povo de Deus, e a Bíblia diz que ele tinha autoridade, ele conseguia a autoridade dos magistrados. Para quê? Para poder prender quem ele quisesse, ou melhor dizendo, prender todos aqueles que anunciavam acerca de Jesus, porque no pensamento dele, eles estavam blasfemando contra Deus. Ele não sabia, ele não conhecia a verdade, a ponto de, a caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece para ele, o próprio Jesus derruba ele do cavalo. Sabe por quê? Porque todos aqueles que perseguem o povo de Deus estão perseguindo o próprio Cristo. Ou seja, se alguém se levantar contra a sua vida, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eles não estão levantando somente contra você, estão se levantando contra o próprio Cristo. E aquele que se levanta contra Cristo não fica de pé para poder contar a história. Sabe por quê? O apóstolo, ele tinha autoridade dos homens, aleluia. Esse Saulo, ele tinha autoridade dos homens, mas o povo de Deus, os menorzinhos, eles tinham a autoridade do Senhor Jesus. E aqueles que estão firmados na rocha, aleluia, o adversário se levanta, mas se levanta para trair. Mas a Bíblia vai dizer, o Senhor dizendo para Neemias assim: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Que às vezes nós olhamos alguém que está perdido, muitas das vezes, quando ele se converte, talvez o nosso primeiro pensamento é: ei, esse daí estava lá fora, ele estava se drogando, estava se prostituindo, e talvez até tirando vidas. Aleluia, não tem como ele ficar aqui. Mas o Senhor Jesus vai dizer: este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, aleluia, quando Deus escolhe, pode se passar anos, aleluia, mas vai concretizar aquilo que ele falou. Ou seja, aleluia, muitas das vezes nós temos medo mesmo. Nós que servimos a Deus, como Deus pede para
nós ir lá em um lugar para poder pregar para alguém que é perigoso, aleluia, nós temos medo sim, nós somos homens de carne e osso, aleluia, e esquecemos que quem mandou em nós ir lá e quem nos chamou não foi o homem dessa terra, foi o próprio Cristo. E quando Ele nos manda, aleluia, por mais que vamos com medo, mas nós podemos ir, sabe por quê? Porque Ele garante a vitória, aleluia, Ele garante a vitória, sabe por quê? Aleluia, porque quando Deus nos manda ir, é porque Ele já preparou o coração do homem, Ele já preparou o caminho, sabe por quê? Saulo de Tarso, Deus já havia preparado ele. O interessante é que ele ficou jejuando por 3 dias e por 3 noites. E quando o profeta, quando o discípulo chegou e orou por ele, a visão dele não só abriu, mas como o Espírito de Deus desceu sobre a vida dele. Ou seja, quando ele orou por Saulo, a glória de Deus desceu sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, quando Deus escolhe, aleluia, a glória de Deus desce sobre a vida da pessoa. A Bíblia agora relata para nós que agora Saulo de Tarso, ele se transforma em Paulo de Tarso, que significa o menor da casa. Ele começa agora a ser perseguido por outras pessoas. Por quê? Porque ele abandonou a sua vida errônea, ele abandonou a sua vida de perseguição e começou a servir nós, aleluia. E em uma das suas viagens, a Bíblia diz que ele apanhava, que ele era preso, aleluia. E um dos médicos que cuidou dele, sabe quem foi? Foi Lucas, o médico amado, que escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz agora que Lucas, ele começa a cuidar de Paulo, quando Paulo ele estava caído, quando ele estava ferido, aleluia. E o interessante é que Lucas, ele era cientista, ele era curioso, aleluia, por ser médico, ele estudava muito, e por estudar muito, ele tinha curiosidade para saber por que o povo batia nele, porque ele só estava anunciando algo da Bíblia, ele só estava falando algo do céu. Por que as pessoas batiam nele? Ou seja, agora Lucas começa a viajar com Paulo, e a Bíblia diz que nas viagens Lucas ele começou a ver coisas que nos seus estudos, que na liturgia ele não conseguia ver. Ou seja, ele começou a ver paralítico andar, ele começou a ver, aleluia, as pessoas seguradas. E a Bíblia diz para nós, se nós vamos ler, aleluia, os textos bem atrás, vamos ver que até o lenço do apóstolo Paulo, as pessoas pegavam e tocavam nos enfermos, e os enfermos eram curados. Sabe o que isso quer dizer? Que o profeta do Senhor, aleluia, até o seu suor, se cair em alguém, vai ser curado, vai ser curado. Sabe por quê? Porque quando Deus ele chama, aleluia, ele chama para fazer a diferença. E a Bíblia relata agora que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o próprio Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à mão direita do Pai. Ele percebeu que esse Saulo, ele tinha essa autoridade, e se ele fosse para Damasco, ele iria prender os pequeninos, aleluia. E por Jesus entender que ele iria conseguir, aleluia, ele entrou em ação, derrubou Saulo do cavalo e fez um grande chamado com ele. Que chamado era esse? Chamado para poder agora anunciar a palavra de Deus. Ou seja, aquele que perseguia começou agora a ser perseguido também, porque todo aquele que escolhe servir a Deus, aleluia, há um caminho a percorrer. Não é fácil, é pesado, aleluia, mas por mais que seja pesado, nós somos guardados por Deus, somos, aleluia, somos guardados por Ele. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos, não temos força para prosseguir. Isso é verdade, isso é fato, nós não conseguimos. Mas quando Jesus ele entra em ação na nossa vida, aleluia, glória a Deus, quando ele entra em ação, o menor da casa se torna rei em Israel. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia agora vai dizer,
A Bíblia agora vai dizer que Saulo de Tarso ele estava cego, e Deus diz, e a Bíblia diz na palavra do Senhor, que o Senhor ele visita um certo discípulo por nome Ananias, para poder orar por ele, para que a visão dele voltasse. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Ananias ele tem essa visão, ele começa a se queixar com Deus. Por quê? Ele começa a dizer: mas Senhor, esse homem, eu já sei sobre ele tem, aleluia, autoridade para poder prender o povo de Deus. Este homem, ele é um homem perigoso. Quando ele chega, algo acontece, ou ele prende, ou ele manda matar, porque ele tem essa autoridade e ninguém pode fazer nada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o